Hoje, um dia importante, o governo apresenta o orçamento, né, para o ano que vem, o texto aí da lei que vai acabar trazendo essas diretrizes, inclusive orçamentárias, ainda não foi enviado, mas é uma grande expectativa em relação a isso, principalmente, né, diante ali da questão da possibilidade, de fato, que o próprio ministro Fernando Haddad afirma que vai conseguir manter, né, fazer o déficit zero ali no ano que vem. A gente viu ontem uns dados ali que acho que traz um pouco mais de preocupação. Para o déficit zero acontecer em 2024, o governo precisa de 168 bilhões de reais. E esse número não estava em nenhum momento sendo apresentado. Se falava ali num pior cenário, 130 bilhões de reais. Né? Temos aí agora uma projeção apontando para 168 bilhões de reais. Qual é a sua leitura, né, diante destes números? A gente viu uma reação muito negativa, inclusive, ontem do próprio mercado por conta disso. Bom dia, Paula. Prazer estar com vocês sempre. Exatamente, né? O fiscal continua como principal vetor de volatilidade, exatamente pelo nível de incerteza que ele traz nesses números que nunca são claros e que mudam o tempo todo, né? A gente trabalhava aqui na casa com uma projeção de despesa de 140 bilhões, né? Um pouquinho ainda mais ali da projeção consensual de mercado e da própria IFE, que é o que você citou, de 130 bilhões, né? Não, a gente não tinha nem metade dessa receita, e só com essa projeção de 140 bilhões de gastos é necessário, também olhando aqui para a projeção de receita, uma criação, né, dessas entradas em relação a 17% do PIB, se a gente considerar o PIB do ano passado, né? Se a gente tem uma expectativa de crescimento menor, então dobra esse percentual, praticamente dobra esse percentual, se a gente colocar 168 bilhões na conta e um crescimento menor, comparação o PIB do ano anterior, que é o que a gente usa aqui para estimar as receitas, né? Obviamente, estão na correria de tentar achar as fontes que vão trazer esses 168 bilhões, né, como as medidas que estão sendo aprovadas, as negociações, que é a desoneração da folha, como o próprio governo citou, né, ali em seus representantes, que foi uma parte da negociação para que a taxação setorial ela possa acontecer. Então, a gente espera também o que vem dessa taxação setorial, e ela vem através de reforma tributária, né? Talvez eles não consigam colocar tudo dentro do projeto de lei orçamentária que eles têm que aprovar hoje, e que eu acho que vai ser uma grande surpresa, e o mercado está segurando o valor, né, nos ativos de risco, exatamente porque será que vai estar nesse plano de 2024 final ali, que tem que ser aprovado hoje, e realmente de onde vem essa taxação. E a gente pode citar também, vocês falaram mais cedo, a questão do juros sobre capital próprio, que é uma questão muito sensível para os bancos, mas que provavelmente eles vão conseguir passar essa medida, porque tem um valor significativo, né, de geração de receitas, entre outras medidas. Eu acho que agora vai ficar mais no setorial, que é o mais sensível de fato. Então, abre mão aqui, cede um pouco aqui, eu diria que é um problema para resolver o outro, né? Como foi a questão de taxação dos fundos exclusivos. O governo até consegue, no curto prazo, taxar esses valores, mas para frente, né? E o que ele não pode, o que ele vai ficar preso para os próximos anos também, se começar a ter vazão desses recursos e essa taxação a receita via taxação for diminuindo. Então, assim, eles estão, a minha visão, né, tentando solucionar, dando um remédio para curto prazo. Tá? Obviamente, passar o orçamento hoje, né, para 2024 é uma obrigatoriedade por lei, eles têm que entregar, então o mercado está antecipando já de uma forma mais negativa, porque as contas realmente não fecham, mas a gente tem as outras tratativas que eles vão ter espaço para fazer. Mas eu acho que até a reforma tributária vai vir como essas taxações setoriais como um remédio de curto prazo. Eles vão ter que arrumar depois no meio do caminho, com certeza, porque de fato não chega nos 168 bilhões que precisa. A gente teria que crescer mais e a receita, ou seja, em relação à produtividade do país, precisa crescer mais. Aí você está contando com uma variável que a gente não tem domínio sobre, né? Eles estão trabalhando agora naquilo que eles têm domínio, que é a execução via lei de tributação do que a gente já tem, em cima do que a gente já tem, que é o remédio de curto prazo.